Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro Mecanismo da Mediunidade, estamos falando sobre reflexão. Na verdade, eu estou gravando em seguida a outra reunião, então eu acabei de falar em uma, já estou falando na outra, por isso que está fresco. Então vamos lá. Estávamos falando que a carga de experiência que trazemos, de vivências, e isso compõe o nosso inconsciente, né? E aquilo que a gente apresenta como reflexo. Então toda a nossa reação imediata, ela tem como base o que aprendemos no reflexo. Então ocorre um estímulo e eu reajo a esse estímulo com o que eu sou, com o que eu sei, nada diferente disso. Por isso temos essas atitudes abruptas, né? Coléricas, temos essas atitudes irascíveis. Por quê? Porque ainda temos muito forte o homem natural dentro de nós, e não o homem racional. É um velho exemplo, alguém dá uma fechada no carro, quando você está dirigindo o carro, o cara fecha, você reage como se fosse um urco, né? Um uno, um visigodo, né? Você xinga, bate e tal. Na medida que isso é o que você é, não tem, né? Alguém chega assim, eu olho aqui, poxa, não estou achando meu óculos, alguém roubou, né? Isso é reflexo condicionado, aquilo que você pensou primeiro, né? Mas nem entrou ninguém aqui, não, alguém roubou, alguém pegou aqui. Por quê? Porque você está acostumado a ver as pessoas como ladras. Então, isso tudo é o que a gente é. Quer saber como é que nós somos? Pegue as reações instantâneas. Por isso que, né, você vai lá no psicólogo, tal, você começa a conversar, explicar para ele e tal. Ele não está nem aí porque você está falando, porque tudo que você está falando é um discurso preparado, racionalizado, né? Você está fazendo uma imagem ali. Aí ele começa a buscar alguns temas que te irritam. A hora que te irrita, que mexe nos teus sentimentos, pronto, aí vem para fora quem a gente é. E é aí que ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar as reações aos seus sentimentos, não a racionalidade formal de apresentação, né? Interessante. Então vamos lá. Temos o reflexo condicionado, pensamos, estamos expandindo isso o tempo todo, e eu vou ler de novo o trecho que a gente leu para a reunião anterior, que é esse fenômeno, essa conjugação mediúnica. É um fenômeno natural, com todo o espírito ocorre isso. E é assim que nós progredimos. Porque se nós não ficássemos só com o que trazemos de reflexo, seríamos formiga, cachorro, vamos fazer sempre a mesma coisa, é o que eu sei fazer. Né? Os animais, eles não têm eles repetem as ações por instinto, é o que eles sabem fazer pela própria espécie, que o que comanda são as leis mais fortemente biológicas, eles não têm a razão para discernir como nós temos, então eles repetem os hábitos, os procedimentos. Mesmo assim tem variações, mas eles repetem. E nós, se não tivéssemos esse intercâmbio em que algo nos fizesse alterar esse reflexo, ficaria difícil. É claro que trazemos a maquininha dentro de nós, o algoritmo de Deus nos impulsionando sempre, isso sim, mas nós contamos com um plus, nós contamos com um acréscimo, nós contamos com um adicional de ajuda, que são as ideias indutivas daqueles que estão à nossa frente. Então, aqueles que adquiriram alguma simpatia por nós, em função do convívio ou em função dos hábitos que temos, eles nos impulsionam, né, nos estimulam a mudar. O intercâmbio com a espiritualidade é uma peça evolutiva, não diria nem uma peça evolutiva, é o mecanismo da evolução, do progresso.
Por quê? Porque o que é que vai fazer que nós mudemos os nossos hábitos? Por induções. Então, vou ler de novo o trecho do parágrafo anterior, para que a gente sintetize, né? E até relembro. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que principiam para o homem de pensamentos elementares os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porquanto, emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo. É um reflexo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que lhe sintonizem com as criações mentais. Isso vale desde o homem da caverna até hoje e até o futuro e além, né? O infinito e além. Então, como é que é essa história? Olha, se o homem da caverna ali, ele está tentando entender como é que ele vai aprisionar um animal maior que ele, e é isso que ele está emitindo, a dificuldade. E aí, aqueles que são próximos, que já passaram por essa experiência, devolvem aquilo do tipo, olha, se juntem em grupos, enfrente o animal em grupos. A mesma coisa hoje, você está aqui num limite de um problema, porque o limite do problema é o limite do que você consegue resolver, né? Então você tem uma barreira aí, né? Você não está conseguindo achar a saída. Então, você está emitindo os pensamentos a respeito. Aqueles que estão preocupados, estão afinados conosco para a nossa progressão, eles devolvem esses pensamentos com lampejos de avanços. Por isso que a gente se concentra, aí de repente tem um insight, tem ocorreu a sinapse entre os neurônios, tive uma ideia, você não teve a ideia. Porque se você tivesse condições de ter ideia, ela já estaria dentro de você, você não precisaria procurar, está dentro do reflexo. Agora, se você teve a ideia, então é uma coisa nova. E essa coisa nova tem participação de fora de você, que é a indução, né? Essa devolução para ampliar os próprios limites. Por isso que ninguém, absolutamente ninguém, primeiro que não foi feito para viver sozinho, né? Fomos feitos para viver em coletividade, queiramos ou não, gostemos ou não. Gostemos ou não, porque sempre tem desencontros, encontros, teoria dos encontros, vai expandindo, vai batendo em coisas agradáveis e desagradáveis, pessoas que você ama e pessoas que você não ama. Pensaram que eu ia falar outra coisa, pessoas que você ama e pessoas que você não ama, né? E não adianta você recuar, se fechar, isso é bobagem, porque é antinatural, né? Num primeiro momento parece natural que você se recolha, mas você se recolhe para tentar entender o que está acontecendo, mas volta a expandir, volta a expandir as próprias ideias. Esse é o processo de indução que é universal. É sempre assim, em todos os estágios da existência, né? E é justamente aqui que, terminando o que a gente acabou de ler, entra os agentes de indução, né? Eu vou ler para que a gente se atenha precisamente ao texto, depois nós comentaremos. Agentes de indução. Então, qual é a diferença? Tem o reflexo que eu trago e tem a indução. Indução é algo que é externo, vem de fora, não é teu, não tem toque, né? Então, é contato por indução. Indução é a distância, né? Reflexo condicionado, né? Mostra, só para vocês terem uma ideia, se não me engano, no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele dá um exemplo do que seria o choque de epilepsia.
Né? Muitas vezes as pessoas falam, o médium incorporou abruptamente. Né? Não, não é não, necessariamente assim. Você vê lá que André Luiz explica que a pessoa está ali espiritualmente, nós falamos pessoa, é espírito encarnado e tem a percepção, né, espiritual. O obsessor, ele só se apresenta, você só sente o obsessor. Só que aquele obsessor de uma situação muito complicada, em que, como se você tivesse sido pego, né? Você está fazendo uma coisa errada e você é pega. Aparece o cara lá, aparece o espírito, entre aspas, credor. Só o fato de você vê-lo, ele não está fazendo nada, hein? Ele está só se apresentando, visão, tá? Reflexo condicionado. Como você já teve uma experiência muito desagradável com ele, só a visão já faz com que você se desestabilize a ponto de não controlar o próprio corpo. É o ataque de epilepsia. Está no livro Obreiros da Vida Eterna. É um caso de reflexão, de reflexo condicionado, né? Você ali já teve experiências com ele de embate, aí conseguiu a bênção da encarnação, está encarnado, logo você está blindado, semi-blindado dele, né? E aí você vai levando a vida, mas de tempos em tempos ele se apresenta. Por que deixa? Por que o guia espiritual deixa? Porque o que nós tivemos com ele é uma relação muito grave, né? Então ele se apresenta. Só o fato da gente enxergar, perceber, né? Enxergar no sentido de saber quem ele é, já dá um pavor, né? Um pânico em que a gente se desestabiliza, né? Vamos lá. Agentes de indução. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento de todos os interesses de nossa vida mental, porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo. Aí ele está falando que eu posso induzir, estimular esse objeto, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos. Razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente quão mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais de lugar. Ser espírito, quando nós nos tornamos espíritos na condição de determos as potencialidades que Deus escolheu para nós, que são idênticas a todos, a potencialidade é a mesma para todos os espíritos. Temos a condição de co-criadores e co-criamos a partir da nossa vontade e da emissão desses pensamentos. Portanto, a responsabilidade de existir é enorme. Somos responsáveis por tudo que pensamos. E esses pensamentos, eles atingem o universo constituído de outros espíritos e têm as suas consequências, porque o universo é pautado em causa e consequência. Então, o vigiar os pensamentos, né? Não é fala-se vigiar porque, via de regra, né? Graças aos estímulos externos da sociedade, os estímulos não são tão agradáveis, né? Nós procuramos oásis nesse grande deserto aí de boas ideias para poder
pensar diferente. Por isso que é vigiar, você tem que vigiar, né? Você tem que vigiar. Porém, quando você está num ambiente salutar, saudável, essa vigilância, ela passa a ter uma outra conotação, né? De até indução das coisas boas. Então, por exemplo, né? Uma ideia muito interessante, né? A gente sempre fala de estudar, vamos fazer faculdade, né? Qual a diferença da faculdade e da universidade? A universidade é o conjunto de faculdades, mas o conceito de universidade é de universo. Num local onde todas as faculdades, cada uma dentro da sua especialidade, do seu segmento do saber, convivem. Então, um dos lugares que mais me apraz é a USP. São os campi universitários. Por quê? Porque você está entrando num ambiente, qual é o foco de todo mundo que está lá? Numa faculdade sem fins lucrativos, numa universidade cuja finalidade é a pesquisa, né? O conhecimento em si, né? O conhecimento em si. Ora, ali ninguém está pensando em roubar ninguém, ali ninguém está pensando em levar vantagem sobre ninguém. Não é bem assim, né? Mas o foco ali, o ambiente, são de pensamentos sobre o desenvolvimento do conhecimento, não é nem da inteligência, do conhecimento. Então você entra na USP, por exemplo, eu falo da USP, tem todas as universidades estaduais, federais, tem esse clima, algumas particulares também, né? PUC, por exemplo, tem essa pegada, né? Você entra lá, qual que é? Ali o tempo pulsa de forma diferente para você, porque os estímulos, não tem propaganda de venda disso, não, você está ali para estudar, para pesquisar. E entendo, né, a gente tem a descrição dos espíritos, que nesses locais, nessas colônias espirituais, existem esses campos, esses campi, né, o latim é o plural aí, campis. Né? Tem esses locais aí de reflexão, de estudo, de conhecimento, de busca do conhecimento. Ora, então, daí uma serenidade, né? E aí você tem uma indução dos pensamentos de uma forma que você nem precisa vigiar, porque ali a pegada é outra. Agora, se você vai para a praia, né? A praia lotada, aí você tem que vigiar os pensamentos. Perceberam a diferença das possibilidades aí? Até no livro Nosso Lar, não lembro se era Lísias ou alguém falando para André Luiz, que André Luiz percebeu justamente que o ambiente espiritual lá, os pensamentos eram outros. E aí foi falado aqui, todos os habitantes do Nosso Lar tinha um compromisso de só pensar no bem. Só pensar no bem. Olha que legal, né? É o que a gente busca, por exemplo, no Centro Espírita. A gente busca, é um oásis, se esforça. Não quer dizer que isso aconteça com a gente. A gente mesmo chega lá e não está pensando no bem. Né? Porque a gente chega carregado de ideias e continua alimentando as ideias. E não é ideia que você pegou na rua. São ideias tuas, acabamos de falar de reflexão. São ideias tuas, ninguém carrega a ideia do vizinho. É que você está estimulado, então você está igual ao vizinho. Agora, entrou lá, vamos substituir, vamos trocar. Essa a ideia, né? Então, vou ler de novo aqui, tá? Porque o parágrafo é extenso e tem muita informação. Agentes de indução. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento, vigilância, em todos os interesses de nossa vida mental, porquanto, conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha dos nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção
se converte em fator indutivo, influenciação à distância, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia, direção essa, na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos. Razão por quê? Automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente com mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros, independente de fatores espaciais. Ora, você pode estar no meio de 100 pessoas e não estar ligadas a ela, porque elas estão pensando numa coisa e você em outra. Agora, brinca assim, você é palmeirense na torcida do Corinthians, não tem nada a ver, né? Agora, você está ligado na torcida dos palmeirenses do outro lado. Então, essa ligação, ela não tem nada a ver com espaço. É uma ligação mental. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Por isso, vigiai. Né? Escolher aquilo que é o objeto da sua finalidade. Hoje, no comércio, se fala o objeto do nosso desejo. Isso é bobagem. Tá? Isso é uma mera figura comercial, né? No desejo do corpo, não. Você escolhe. Se você escolhe, então isso é vontade, isso é razão. Então, o que você está pensando? O que você pensa a respeito? Automaticamente você se afina com aqueles que pensam igual e desafina com aqueles que pensam diferente. Né? Essas diferenças são as adversidades, os adversos. Tudo bem? Na semana que vem nós continuamos. Prazer em revê-los. Nossos cumprimentos a todos. Como tema de hoje, trouxemos do livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, a parte que nos fala sobre auto-obsessão. Auto-obsessão é quando nós mesmos somos os nossos algozes. E diz o seguinte: o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Esta afirmativa é de Allan Kardec e é tão atual que a cada dia vemos a sua confirmação. Ele acrescenta: alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Isso são palavras referidas em obras póstumas. E continua Sueli Caldas Schubert: quando se fala em auto-obsessão, pode parecer à primeira vista tratar-se de casos muito raros. Entretanto, são bem mais comuns do que se imagina. A auto-obsessão caracteriza-se pelas ideias fixas que o indivíduo tem em relação a si mesmo e podem se apresentar, por exemplo, mascaradas como zelo pessoal, cuidados que se dispensa ao próprio corpo, sempre tentando melhorar suas condições de saúde e beleza. A princípio, tem essa motivação, mas logo torna-se uma ideia obsessiva de esculpir as formas, deixando transparecer o conteúdo narcisista predominante. Ao lado disso, soma-se também o desejo de atrair pessoas para usufruir de experiências sexuais desequilibradas, o que termina por desaguar em graves processos obsessivos e de vampirização, em que espíritos do mesmo jaez
se aproximam e mais assulam tais preferências para se locupletarem através dessas vivências. Nesse patamar estão os vícios em geral. E continua Sueli Caldas Schubert. Em outros níveis, a autoobsessão pode expressar-se como complexo de culpa, no qual esteja presente a autopunição, a mania de doença, o medo exacerbado, evidenciando estados patológicos, os quais abrem brechas para influências obsessivas de espíritos com propósitos negativos e altamente prejudiciais. Por outro lado, as pessoas, de maneira geral, têm a tendência de complicar a vida e não percebem que o fazem. Preocupam-se e ficam estressadas com banalidades, com suposições disso ou daquilo, prevendo problemas que nem sempre chegam a acontecer. Mas o fato de se preocuparem antecipadamente as deixam excessivamente ansiosas. É muito mais fácil para uma pessoa enredar-se em seus próprios pensamentos, em ideias que se repetem, em manias que vão sendo cultivadas, emoções negativas constantes e, inadvertidamente, passa a ficar dependente desses estados mentais perturbadores, que se vão cristalizando como que incrustados no psiquismo, tornando-se prejudiciais. São indivíduos que dizem ter constantes achaques, sentem-se frequentemente doentes e passam a percorrer consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. Via de regra, exageram os sintomas e julgam-se os maiores sofredores. Proclamam o quanto sofrem, lamentam-se da sorte adversa, ao tempo em que buscam a atenção dos familiares, aos quais não dão descanso e nem trégua de suas reclamações e exigências. Este é o campo propício para as autoobsessões e, o que é mais grave para as obsessões, é também o domínio das doenças fantasmas. Vimos através do relato, contendo no livro Os Poderes da Mente, o quanto ficou claro sobre a autoobsessão e que o quanto estamos propensos a ela se não conhecermos a nós mesmos, a não termos reflexão sobre nossas atitudes. A autoobsessão é fenômeno muito mais comum do que as pessoas imaginam. Muitos indivíduos sonham com situações que dificilmente se tornarão uma realidade no futuro próximo. Muitos se veem em situações de desfrute financeiro e material, muito além de suas posses. Se estes pensamentos crescerem e sair do controle dos indivíduos, podem se tornar fontes de graves desajustes emocionais, levando-os a terapias em clínicas de psicologia ou, em casos mais intensos, em clínicas psiquiátricas. Os seres humanos têm sido orientados desde os tenros anos de vida e olhar para o ambiente externo. Crescemos e nos desenvolvemos, iniciamos nossas atividades profissionais, nos relacionamos, casamos, construímos famílias
e nos envolvemos tão intensamente com as atividades do cotidiano que nos esquecemos muitas vezes de olhar nosso íntimo. Diante disso, não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, nossos desejos e vontades, muitas vezes tão descontrolados. E quando paramos para refletir, estamos envolvidos em uma teia de desequilíbrio que pouco sabemos como lidar e compreender. Diante disso, faz-se fundamental conseguirmos a máxima de Sócrates, quando nos disse: conhece-te a ti mesmo. Crescemos ainda numa sociedade marcada pela concorrência entre os agentes econômicos, onde as pessoas se entregam cada vez mais ao trabalho profissional e à sobrevivência material, deixando de lado valores mais íntimos, sentimentos mais intensos e emoções mais aceleradas, acreditando que essas dores e sentimentos internos serão preenchidos com bens e valores materiais. Lê do engano desses indivíduos e dessa sociedade, que observa, atônita, um crescimento acelerado no suicídio, na depressão, na ansiedade e nos transtornos emocionais e espirituais. Sem se conhecer, sem refletir sobre o seu papel no mundo e sem buscar um equilíbrio emocional e espiritual, o indivíduo tende a se deixar levar por vontades e desejos, prazeres imediatos e gozos abundantes. Nesta trilha, os prazeres materiais são imensos, mas os vazios existenciais, criados pela ausência de uma espiritualização, são cada vez maiores, deixando um grande ato nos valores do indivíduo. Dentre essas causas, podemos destacar o complexo de culpa, relativamente às recordações de atos infelizes da presente existência, que nos impressionam a consciência e vêm à tona como açoite constante a nos martirizar. Há ainda os vícios morais que nos obsediam, quais sejam orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância e má vontade, referidos como obsedantes por Emmanuel, na questão 381 do livro O Consolador. Por fim, mas sem esgotar o leque de causas, merecem destaque as formas pensamento, criações mentais nem sempre transitórias, formadas por concentrações energéticas de nossos pensamentos que nos escravizam. Um espírito auto-obsediado é excelente elemento de atração para as mentes que gravitam na mesma sintonia, tornando-se candidato natural a hospedeiro de obsessores, sejam eles desafetos ou simplesmente oportunistas, descompromissados com o bem. Fique claro, contudo, que num caso ou noutro, o obsediado não é vítima, senão de si mesmo, porque ninguém coloca algo em outrem se não houver receptividade. Cuidemo-nos de neutralizar tudo que possa ser causa de autoobsessão, de molde a não as levar como carga negativa para o outro plano da vida, onde as sensações do espírito são mais intensas,
nem nos cause danos no equilíbrio de hoje. Acaso esse mal já se haja instalado, o tratamento em busca da cura exigirá um trabalho intenso de renovação, começando por si mesmo, o que nem sempre a pessoa consegue por si própria, merecendo assim buscar auxílio externo, dentre eles junto à casa espírita, que a orientará quanto aos efeitos da prece, como absorver os preciosos ensinamentos do Evangelho de Jesus e tê-los como norma de conduta. O Centro Espírita indicará leituras edificantes, oferecerá exposições evangélicas semanais, a transmitir-lhe energias salutares através de passes. E para quem desejar, estão abertas as portas para o estudo da doutrina, onde encontrará fardo subsídio para a fé raciocinada. E assim concluímos, desejando a todos uma excelente semana, com muita paz e harmonia em todos os lares. Muito obrigada.